Bom dia, quero saudá-los com graça e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos refletindo a respeito da virtude ensinada pelo nosso Senhor e Mestre e requerida de todo cristão verdadeiro, que se encontra registrada no verso 9 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, onde lemos: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Meus queridos, na reflexão de ontem e também na de hoje, as minhas abordagens a respeito desta virtude estão voltadas à sua prática no seio da igreja, no relacionamento entre os irmãos de fé. Não obstante isso, o que eu tenho falado em muitos pontos também se aplica aos demais relacionamentos. E nestas abordagens eu estou fazendo conexão dessas palavras proferidas por nosso Senhor e Mestre com o que está dito no Salmo de número 133. Salmo este, que peço permissão para ler novamente com os irmãos e amigos, a fim de avivar a nossa memória. Diz assim o referido Salmo: Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amados, no dia de ontem eu me detive no significado do óleo precioso derramado sobre a cabeça de Arão e que desceu sobre a sua barba e depois sobre as suas vestes, conforme registrado no verso 2 do Salmo que acabamos de ler, a fim de falar a respeito dos pacificadores, daqueles que promovem a paz. Hoje eu quero me deter no verso 3, que faz referência ao orvalho que desce sobre o Monte Hermon e sobre os montes de Sião, onde, na afirmação do salmista, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O orvalho que desce sobre o Monte Hermon foi considerado pelo salmista como sendo um orvalho especial. Por conta da sua altura, o Hermon se destaca de todos os demais montes daquela região e atrai a atenção por suas características incomuns. Creio que tenha sido isto o que levou o salmista a também fazer distinção entre o Monte Hermon e os demais, posto que dos outros montes também desce orvalho sobre a planície. Certo estudioso afirmou que, devido a esse orvalho, mesmo em tempo seco, pela manhã, as tendas das pessoas ficam molhadas como se tivesse chovido a noite inteira. Sem água, a terra fica seca, esturricada até e estéril. Todos nós sabemos disso. Mas com o orvalho surge a fertilidade e a prosperidade. E naquela região onde esses montes estão localizados, chove muito pouco. Sendo assim, o orvalho representa o que é refrescante e doador da vida, tornando-se um símbolo apropriado para a bênção do Senhor. O copioso orvalho do Hermon foi associado ao óleo copioso da unção derramado sobre Arão, conforme vimos no dia de ontem. A união entre os irmãos também produz refrigério, segundo afirma o salmista. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. O salmista via o Monte Hermon como fonte de umidade fresca e revigorante para as outras montanhas distantes. E aqui também o orvalho tipifica o Espírito Santo, que leva até os confins da terra o refrigério dos irmãos que vivem em união. É impressionante o alcance da influência dos cristãos que andam em comunhão com Deus e também uns com os outros. Deus decretou as suas bênçãos sobre Jerusalém e essa bênção era a vida para sempre. Vida longa e prosperidade material e espiritual eram os ideais dos hebreus. E a guarda da lei era declarada como produtora desse tipo de vida. Mas a condicionante para que essa vida para sempre se tornasse realidade era a convivência de paz e harmonia entre os irmãos. Quando os irmãos permanecem unidos, Deus ordena a bênção da vida.
A bênção é definida como sendo a vida para sempre, uma expressão que pode ser entendida de duas maneiras. A primeira, quando existe união no meio do povo de Deus, ele próprio, o povo, desfruta a vida em seu sentido mais autêntico. E a segunda, os irmãos se transformam em canais por meio dos quais a vida flui para os outros ao redor. Esta bênção é conferida aos que vivem no espírito do amor e da paz. O Pentecostes ilustra bem essa verdade. Os discípulos estavam unidos em harmonia e paz, em oração, e aguardavam a chegada do Espírito Santo prometido. E foi neste contexto que o Espírito de Deus desceu sobre todos em toda a sua plenitude. Isto ocorreu de forma tão intensa que os discípulos saíram levando consigo a fragrância e o refrigério do Evangelho por toda Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins do mundo, sendo que essa vida chegou até nós como um orvalho que literalmente desce do céu. Todavia, os desentendimentos, as brigas, as contendas, os partidarismos represam o fluir dessa bênção divina. Ser um pacificador significa ser um promotor ativo da paz e também um buscador da harmonia que possa haver entre pessoas que se fizeram inimigas, contribuindo assim para que a bênção da vida continue a fluir. Para terminar a nossa reflexão, eu quero ler mais um verso bíblico que se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 12, no verso 14, e que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Meu irmão e amigo, você tem sido um pacificador? Você é alguém que se esforça por promover a paz entre as pessoas que estão em conflito? Você segue buscando pessoalmente a paz com as pessoas à volta e com os seus irmãos da comunidade de fé? Pense nisto. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, o Senhor tem nos chamado a sermos promotores da paz, a sermos agentes da paz, esses que evitam os conflitos e que também buscam promover a paz entre aqueles que estão vivendo em conflitos. Que possamos ser como aqueles que recebem da parte do Senhor a bênção da vida, e que essa bênção da vida venha por conta da prática dessa pacificação, desse espírito pacificador em nós, porque é na comunhão, na união entre os irmãos, sobretudo os irmãos de fé, mas os irmãos também de sangue, os irmãos que congregam uma determinada nação, é que existe a facilitação para que haja o fluir desse orvalho divino, dessa bênção divina sobre a vida de todos. Dá-nos, Senhor Deus, que sejamos como o Senhor Jesus, pacificadores, por louvor da Tua glória, para que o Senhor continue ordenando sobre nós e sobre outros a bênção e a vida para sempre. A oração que fazemos no nome dele, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada quarta-feira. Fiquem na paz do Senhor. Deus os abençoe.